Amém. Amém. Crianças, eu acho que elas já até foram, né? Elas já sabem, nem adianta falar mais. Mas as crianças estão lá aprendendo do Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de Atos. Se você já está aqui com a gente há um tempo, não é novidade que estamos nessa série de Atos. Se você nos visita pela primeira vez, te aviso, estamos numa série. Estamos no capítulo 8 do livro de Atos. E hoje nossa expectativa é terminar o capítulo 8, que começamos há 3 semanas atrás. Se não fosse um verso, que Deus pregou um verso, aí a gente já tinha acabado. Mas graças a Deus a gente vai de pouquinho, isso é muito bom. Não sei se vocês gostam, mas eu me maravilho nisso aqui. Ir aos pouquinhos, mastigando o texto, sem pressa. Vamos até o final de Atos. Enfim, até o final da Bíblia, vamos de pouquinho. E é sobre ela que vamos falar hoje, sobre essa sagrada, preciosa, bendita, maravilhosa palavra do Deus vivo que chegou até nós em forma de papel e letrinha aqui, ó, bem impressa, bonitinha, ou no seu aplicativo. E eu quero que você entre já nesse texto com essa perspectiva dos versículos que lemos na abertura. A palavra de Deus, as sagradas letras, escrituras, elas são inspiradas pelo Deus vivo. São úteis para repreensão, exortação, ensino na justiça. E são essas letras aqui. Por incrível que pareça para você, mas são essas letrinhas aqui que nos tornam aptos e plenamente preparados para a boa obra, para agradar ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos projetou a fazer. Lembram de Efésios, aquelas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós realizássemos. É a Bíblia que vai nos equipar, nos capacitar a agradar ao Senhor. Eu quero entrar no verso 26 de 8 do capítulo Atos, capítulo 8, verso 26 em diante, com essa perspectiva. Olhem o poder da palavra do Senhor. E, enfim, a gente vai tentar extrair daqui o máximo sobre essa perspectiva. Mas diz assim, a palavra dele, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, e eu já vou parar aqui rapidamente, porque talvez você não estava aqui na semana passada, estamos falando sobre esse cidadão Filipe, que foi um tempo atrás aqui na nossa história, mas há alguns meses, não sabemos exatamente quando cronologicamente, mas algumas semanas atrás aqui nas nossas exposições, foi escolhido pelos apóstolos para servir às mesas, junto com aqueles outros 7 homens de Deus, cheios do Espírito, do pleno conhecimento, enfim, Filipe era um deles. E a gente já viu ele na semana passada pregando, ensinando, anunciando as boas novas em Samaria, num lugar que os judeus não gostavam de ir. Não vamos entrar nos detalhes novamente, mas é sobre a continuidade dessa história que vamos conversar hoje, né? Filipe saiu ali, fez todo o seu trabalho, saiu de Jerusalém, fez todo o seu trabalho missionário na Samaria, agora ele está indo para outro lugar. Vamos continuar aqui. Então o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, da Etiópia, lá de baixo, lá onde hoje é a África. E encontrou esse eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém adorar ao Senhor e estava no caminho de volta para casa. Sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, carruagem não necessariamente de cavalos, mas os escravos carregando, né? Você já viu em um filme, né? Aquela cena, enfim, esse homem era importante, estava ali, enquanto balançava para lá e para cá aquela carruagem, estava lendo Isaías. E o Espírito disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então ele não era um flecha que corria atrás da carruagem, ele estava andando ali junto com os escravos. Né? Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se ninguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Então, abre aspas aqui do profeta Isaías. Né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça.
Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Verso 37 pula, verso 38. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Enquanto saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Até aqui. Texto interessante, um texto curioso, cheio de informações, mas antes da gente mergulhar nele, eu quero abrir um parênteses, que eu já tenho que dizer que não é um parêntese muito curto, é um pouquinho longo, para a gente falar por que pulamos o verso 37. Se você reparou, a gente não leu o verso 37, que talvez esteja aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. O verso 37, em outra versão, diz que eles estavam indo na carruagem, né? O eunuco pergunta: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Aí o 37, eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, mas pode ser em qualquer versão, sem ser NVI. Diz assim: Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o verso 37. Não sei se você viu aí na sua Bíblia uma notinha de rodapé, talvez uma letrinha do lado do verso 37, ou se você está no aplicativo, um balãozinho aí que você clica e dá alguma informação. Mas nas nossas Bíblias impressas e nas nossas Bíblias digitais no Brasil, você vai encontrar uma notinha dizendo o seguinte: muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Ou em alguma outra versão da sua Bíblia aí vai ter dizendo: alguns manuscritos, não diz antigo, não trazem o verso 37. De maneira geral, vai ter isso aí explicando uma notinha de rodapé. Pois bem, o que isso significa? E para tentar explicar isso, eu vou ter que contar um pouquinho de história da Bíblia, história da igreja, enfim. Lá por volta do ano 1500, lá na Europa, tinha muita gente que estudava a Bíblia, muitos eruditos, muita gente, de fato, debruçada sobre o texto bíblico. 1500. Enquanto o Pedro Álvares de Cabral conquistava aqui, né, o Brasil, e quando ele vinha aí com suas caravelas e tudo mais, as terras tupiniquins, pegava ali o pau-brasil e o ouro em troca de espelho, seja lá o que for, nessa época em que o Brasil era descoberto, lá na Europa tinha muita gente estudando. A Europa já vinha de milênios, né? E tinha um tal de Erasmo, cidadão Erasmo, um filósofo, um teólogo da época muito proeminente, estudava muito. Ele era originário lá de Roterdão, lá nos Países Baixos, hoje que a gente conhece informalmente como Holanda, né? Ainda é Países Baixos, mas a gente chama de Holanda, né? Esse cidadão carregava o nome da cidade, então ele é conhecido como Erasmo de Roterdã. Ele tinha acesso a uma Bíblia em latim, a Vulgata, e ele, muito erudito, muito estudioso, decidiu traduzir a Bíblia, traduzir para ele. E aí ele começa a fazer isso. Ele começa a buscar ali manuscritos e tudo mais, e principalmente os manuscritos gregos, que estavam mais acessíveis a ele, e começa a fazer essa tradução. Também para o latim, para a língua dele ali e tudo mais, mas ele faz uma tradução bíblica para ele. Lembra que naquela época o mundo não era tão globalizado como é hoje. Então, para você ter acesso ao manuscrito, então quando a gente está falando manuscrito, não é um texto impresso, tá? É copiado à mão. Manuscrito. Para você ter acesso a isso, você tinha que ir a uma biblioteca, algum lugar, e encontrar esse papiro, né? Essa folha, enfim. Hoje a gente tem o privilégio de, com o celular, conseguir acessar qualquer manuscrito de qualquer lugar do mundo, de qualquer biblioteca, ou universidade, ou, enfim, colecionador, com o celular em uma qualidade absurda, que você consegue ver até as fibras do papiro ali. Mas naquela época não era assim. Então ele teve acesso a alguns textos, né? Uma coleção de textos do Novo Testamento, que posteriormente vão ser chamados de textos receptos. Isso pouco importa para vocês, mas enfim. Mal sabia ele, esse Erasmo, que tinham outros manuscritos
mais antigos que aquele. Por isso a notinha que a gente tem na nossa Bíblia. Mais antigos que aquele. Talvez ele soubesse ou não soubesse, mas ele não tinha acesso a todos eles. O pessoal foi encontrando mais manuscritos ao longo da história, né? Ao longo do avanço da arqueologia e tudo mais. Essa é uma ciência que hoje tem muita gente trabalhando nela. Então, vários arqueólogos, até pessoas leigas, né, que não trabalham com arqueologia, mas encontram coisas por aí. Enfim, esses achados arqueológicos e pergaminhos e tudo mais são vivos ainda no tempo de hoje. Inclusive, foi encontrado um tempo atrás, em 1947, lá em Qumran, pertinho de Jerusalém, 22 quilômetros dali, um dos maiores achados arqueológicos da história. Um cidadão estava andando com suas cabras por lá e encontrou a maior coleção de pergaminhos escritos do Antigo Testamento numa caverna que estava lá abandonado há um tempão. Isso acontece ainda hoje e vai reafirmando, lapidando os manuscritos que a gente já conhece, né? Bom, esse Erasmo lá de Roterdã, ele fazia tradução, começou na tradução dele, em 1516 ele termina a sua tradução bíblica, e a igreja começa a usar aquele texto. E tudo bem, até aí, vida que segue. Lembra que ele usou os manuscritos que ele tinha em mãos. Naquela época, o texto não era dividido em versículos, como nós conhecemos hoje. Eram só capítulos. Então se falava Atos 8. Não tinha versículo para citar. E eles viviam assim, muito bem e tudo mais, até que surgiu um cidadão, um tal de Robert Stephanus. Ele ficou conhecido assim, o nome dele é Robert Stein, mas enfim, Robert Stephanus, ele também vai fazer isso, vai traduzir a Bíblia, coleção de manuscritos, outras Bíblias que ele tinha acesso, inclusive a Bíblia do Erasmo. Ele vai fazer as traduções dele, e naquela época já se tinha a imprensa. Já se podia imprimir, não era mais manuscrito, né? Então eles conseguiam editar mais rápido. Inclusive, tinha até competições de quem editava a Bíblia mais rápido e tudo mais. O Stefano era um desses que competia com outros para traduzir mais rápido, editar mais rápido. Enfim, tinha gente que gostava de fazer isso, ainda tem até hoje. Tá? Enfim, ele podendo imprimir, ele conseguia agora então trocar uma folha com mais facilidade. Ele vai fazer isso. Ele faz 4 edições da Bíblia dele, esse Stephanus, e na 4ª edição, em 1551, ele entrega a Bíblia com a primeira subdivisão em versículos, o Stephanus. Até então não existia. E o que ele fez foi maravilhoso, sinceramente, só tenho a agradecer esse cidadão, porque hoje é muito fácil, a gente fala, abre aí em Atos 8, 26, 27, você vai lá rapidinho. Como é que eu ia conseguir? Fala, Diana, coloca em Atos 8, naquela parte que o Felipe vai lá com a carruagem. Ficar procurando ia ser mais difícil. Essa subdivisão em versículos é maravilhosa, é muito boa. Né? Enfim, seria bem difícil a gente achar textos. Né? Enfim, esse Stephanus é que faz isso. Ele traduziu a Bíblia, colocou versículos ali, e ele se baseou bastante nessa Bíblia de Erasmo, enfim, nesses manuscritos que ele tinha e tudo mais. Ele revisou, não é uma cópia dos outros, ele fez uma Bíblia, uma tradução dele, né? Enfim. Mas, se você bem adivinhar essa construção toda, Atos 8:37 estava lá, nessa Bíblia de Stephanus, nessa Bíblia de Erasmo, estava nesses pergaminhos, nesses manuscritos que eles tinham acesso, Atos 8:37, que nós pulamos aqui. E esse texto do Stephanus, ele passou a ser o mais popular da época, assim, explodiu, porque imagina, versículos, ficou muito mais fácil, todo mundo começou a usar aquele texto do Stephanus, aquela Bíblia, foi a mais famosa da época, assim. Ele se baseou no Teodoro de Beza, enfim, pouco importa, mas vai dar, inclusive, a origem à Bíblia de Genebra, que hoje ainda é usada pelos presbiterianos, principalmente, a Bíblia de Genebra histórica daquela época, 1600 e tudo mais. Primeira Bíblia com versículos, primeira Bíblia impressa, né? Hoje no Brasil, a versão mais famosa não é a que a gente lê aqui, a NVI, né? Comumente a gente lê, usa bastante aqui na igreja, né? NVI, mas a mais famosa não é essa. Você pode fazer um teste pensando em versículos que você conhece, você vai ver que tem umas palavras que não são muito contemporâneas, né? Pegar, por exemplo, Gênesis 12, verso 1, ali no chamado de Abraão, ou Abrão, né? O Senhor fala para ele, sai da sua terra, sai da sua parentela. Você fez parentela. Ninguém fala parentela hoje em dia. Essa é a versão mais famosa no Brasil, a Almeida Revista Atualizada. Porque os nossos pais usaram, os pais dos nossos pais, enfim.
E essa tradução, né, feita pelo senhor João Ferreira de Almeida, né, pensar, quando que foi? Deve ter sido muito tempo atrás, tem essas palavras mais rebuscadas, né? O João Ferreira de Almeida, que deu origem a essa versão nossa, né, Almeida, revista atualizada, ele fez a tradução da Bíblia dele lá em 1680. 1680, primeira tradução da Bíblia para o português. E se você está pensando no senhor João Ferreira de Almeida, tem que corrigir sua perspectiva, porque, pasmem, ele tinha 16 anos de idade. 16 anos. E ele faz a tradução da Bíblia toda em um ano. Imagina, o trabalho do Joãozinho, mas o senhor João Ferreira. Ele fez essa tradução da Bíblia, ele era lá de Amsterdã, estava lá em Amsterdã, né, ele é português, mas estava lá em Amsterdã, pertinho de Roterdã, do Erasmo de Roterdã, aquela pessoal ali. Ele se baseia nesses textos, né, que tinha acesso a essa Bíblia do Estéfanos, que estava lá, o Atos 8:37. Ele faz isso, o que a gente fez com 16 anos, né? Fez aqui 16 anos de idade. Esse cidadão, o João Ferreira de Almeida, ele fica indignado com a doutrina da Igreja Católica com 16 anos, se rebela contra a Igreja e vai traduzir a Bíblia para português. É maravilhoso. 16 anos. Sei lá o que eu fazia com 16 anos. Mas, enfim, ele faz esse trabalho maravilhoso, monumental, que até hoje usamos, né? João Ferreira de Almeida. E ele, obviamente, colocou Atos 8:37, perpetuou isso aí para o português também, e Atos 8:37 está em várias versões, em várias línguas e tudo mais, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? O fato é que, com o passar do tempo, e com a possibilidade de acesso a outros manuscritos, a essa possibilidade de acessar vários manuscritos ao mesmo tempo, sem ter que ir numa biblioteca, numa outra biblioteca, enfim, a gente consegue fazer isso. Agora a gente tem a possibilidade de, com um clique, olhar todos ao mesmo tempo, né? Com o avançar dessa ciência, percebeu-se que aqueles manuscritos utilizados pelo Erasmo, que o Beza usou também, que o Estéfanos colocou versículo, que o João Ferreira de Almeida traduziu, enfim, todo esse pessoal que eu falei aí, que eu acho que vocês vão esquecer esses nomes todos, mas todos eles usaram manuscritos que hoje, para nós, não são os mais fiéis ao texto bíblico, porque eles são muito posteriores. Encontramos manuscritos mais próximos de Lucas. Não temos o original, a gente não sabe onde foi parar, mas temos cópias muito próximas lá de Lucas, e a gente considera essas como sendo mais fiéis ao texto original. E nessas cópias, inclusive esses manuscritos que esse pessoal todo mundo usou, né, não se assuste, tinham inclusões. E Atos 8:37 é uma inclusão posterior. Meu Deus! A minha Bíblia, então, tá adulterada, que é isso. Mas, calma, a gente vai concluir aí. Mas pessoas concluíram, olhando o verso 36 e o 38, o que Filipe conversou ali com o eunuco e escreveram uma notinha. Isso passou a incorporar no texto. Lucas não tinha escrito isso. Não tinha escrito isso. Dizem que talvez o Filipe tenha falado para outras pessoas o que aconteceu, e essa tradição oral foi se propagando até que alguém de fato materializou no texto. Mas eles não, esse versículo não está nos manuscritos que consideramos como os mais fiéis. Graças a Deus, existem homens e mulheres que ao longo do tempo se dedicaram a estudar, pegar esses manuscritos, se debruçar neles, estão estudando até hoje, para observar quais são os textos mais fiéis, né, mais próximos daquele original, que nós consideramos como sendo mais fiéis. Né? Mas agora a gente tem um problemaço assim, gigantesco, porque o verso 37 existe, está lá, tem o número 37, quem vai ter a coragem de tirar o verso 37? Né? Imagina todas as editoras, você vai tirar da Bíblia, como assim? Não dá, enfim. Por isso eles colocam essas notinhas de rodapé. Coloca lá, ó, em muitos manuscritos, os mais antigos, esse verso não está, mas ninguém tira. Mas graças a Deus, de novo eu digo, graças a Deus, temos homens e mulheres que dedicam a sua vida à crítica textual. Essa é a ciência que estuda tudo isso, né? Se debruça nesses manuscritos, né?
Homens e mulheres, esses que eu tive o privilégio de ter aula com eles são monstruosos, assim, entendem muito do grego hebraico, dedicaram décadas da vida para conseguir aprender e conseguir ir lá em Atenas, olhar um manuscrito, e, enfim. Mas não é muito minha praia, mas é a praia deles, eles gostam disso. Eu não tenho paciência ficar olhando aquelas folhas amarelas com letra faltando. Para mim, enfim, eu não gosto, mas tem gente que gosta, dedica a sua vida, graças a Deus, porque agora em 2023, um comitê no Brasil se reuniu, as melhores pessoas das línguas gregas e hebraicas aqui no Brasil, se reuniram para revisar a NVI, que é a que a gente lê. Fizeram isso por um ano, observando todos esses manuscritos, acessando todos eles e chegaram a conclusões, ao meu ver, muito lógicas. Poxa, se o texto não está lá nos manuscritos que consideramos como mais fiéis, por que então não inverter a ordem? Em vez de deixar o versículo no texto e colocar uma notinha embaixo, vamos inverter. A gente tira o versículo do texto e coloca na notinha. Não vamos sumir com ele. Então, a Bíblia NVI 2023, que hoje a gente só acessa pelo aplicativo do YouVersion, se você tiver acesso, e no nosso software aqui, o Rolirix, que coloca na tela, essa versão já está disponível. Acho que durante esse ano eu vou começar a imprimir essa versão. Nesses, você vai ver o versículo na notinha de rodapé. Pessoas que dedicaram anos da sua vida para olhar manuscritos, cruzar tudo isso, chegaram a essas conclusões. E a gente, de fato, confia neles, porque a Bíblia, e a gente não confia neles, pessoas, neles, manuscritos. Porque a Bíblia é a literatura que mais tem manuscritos catalogados no mundo inteiro. Pense em qualquer livro, de Aristóteles, qualquer pessoa. Não chega nem aos pés do que a Bíblia tem de manuscritos daquela época antiga. Né? Só o Novo Testamento tem 5.400 manuscritos catalogados. Você imagina comparar 5.400 folhinhas amarelas para descobrir, essa aqui é mais antiga, essa aqui alguém adicionou. É um trabalhão. Eles compararam tudo isso. Tem agências mundiais que fazem esse trabalho, missionários, universidades, voluntários, pessoas de fato dedicando sua vida para isso, para nos dar uma segurança absurda de que nós estamos olhando para o texto que é o mais fiel, o mais próximo do original possível. E aí você deve estar, nesse momento, assustado. Meu Deus do céu, minha Bíblia, então, tem um versículo que não é inspirado por Deus. Para onde vai minha fé? Tudo calma. Respira. Eu tenho que te dizer que essas variantes textuais que a gente conhece, chama de variante, elas somam 1% da Bíblia toda. A maioria delas são ordem de palavras, letras. Então alguém escreveu lá, e Jesus Cristo foi para a Galileia. E o outro manuscrito está escrito, e Cristo Jesus foi para a Galileia. Nada muda, só ordem de palavras. A maioria das variantes são assim, mas tem sim algumas variantes mais representativas, como essa de Atos 8:37, que é uma inclusão posterior. Um verso inteiro foi incluído e agora estamos excluindo. Mas confie em mim, a maioria, na verdade, todas essas inclusões e exclusões não mudam nada, absolutamente nada de uma doutrina fundamental que nós cremos. Não muda nada, não tem nada que abale a nossa fé. Todas elas são como esse Atos 8:37. Que se você olhar, né, de novo voltando para o texto, o Filipe está lá na carruagem com ele explicando, e o eunuco diz, olha, vejo água, que me impede de ser batizado? E aí o 37 diz que o Filipe disse, nada te impede, se você crê. E aí o eunuco diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Tirar esse verso, tirar essa informação de que o eunuco está dizendo que crê, não muda absolutamente nada na nossa fé. Nada numa doutrina básica, nada numa doutrina sobre o batismo. Excluir esse verso não muda absolutamente nada, porque ele simplesmente é uma aplicação de um conceito que Atos já estabeleceu. Lá em Atos 2:38 diz, arrependam-se, creiam e sejam batizados. Por isso que algumas pessoas incluíram, poxa, se ele foi batizado é porque ele creu, então ele colocou ali essa notinha. Essa cena, Filipe e eunuco sendo batizado, não tirar esse verso não faz a mínima diferença na sequência do texto.
Ele foi batizado? Sim, porque creu. Isso é uma inferência lógica. Filipe batizou porque ele professou fé. Aí você pode pensar, tá, Paulo, mas então entendi que você falou um monte de coisa, que tem um verso na minha Bíblia, que não era para estar, que a gente vai tirar, mas se tirar não faz falta nenhuma. E demorou 20 minutos para me explicar isso. Sim, é isso. Tem um verso na nossa Bíblia, que não era para estar na nossa Bíblia, sem tirar não muda nada. 20 minutos falando isso, mas é com um propósito muito claro. Tenha plena confiança no texto bíblico que você tem em mãos. Porque mesmo que esse verso esteja aí, nada muda na sua fé. Nada muda numa doutrina básica da igreja. Nada muda. O texto que temos, ele é inspirado por Deus. Nosso Senhor tem levantado homens e mulheres ao longo da história para lapidar, trabalhar, olhar esses manuscritos e tudo mais, para trazer essa segurança para a gente. O texto é inspirado por Deus. Confie na palavra de Deus que você tem em mãos. Confie na palavra de Deus. Confie na Bíblia. A Bíblia tem um poder transformador absurdo. E mesmo que esse versinho não deva estar aí, nada muda. Existe um verso aqui que não era para estar aqui, que se eu tirar nada muda. É isso. A Bíblia, ela é inerrante, não tem erros dentro dela. Não tem nada que a gente olhe para cá que diz, poxa, isso aqui, se não estivesse aqui, abalaria minha fé. Não, porque são pequenas e quase ínfimas variações entre esses manuscritos todos, que são muitos ao longo da história. Então, creia que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela tem um poder absurdo de transformar vidas. Amém. E o texto que a gente tem em mãos, ele é fiel. Ele é fiel, ele é extremamente próximo do texto original, escrito pelos apóstolos, por aqueles homens de Deus. Agora, com essa perspectiva, veja essa transformação de vida que aconteceu no eunuco, né? Os versos 26 a 31, resumindo rapidamente, o anjo diz lá a Filipe, vá para a estrada e tudo mais, ele se levantou, partiu, encontrou lá o etíope, sobe na carruagem, né? Pergunta, você está entendendo o que você lê? Ele diz, não, ninguém me explicou, então não tem como entender. E ele sobe e vai explicar esse texto, explicar o texto de Isaías para aquele eunuco. Esse texto interessantíssimo, curioso, cheio de informações, mas que eu quero partir direto para as aplicações, já que eu gastei um tempão contando história aqui, eu direto para as aplicações de forma bem direta. Observe, Filipe, ele depois de pregar em Samaria, passou um tempo lá, vimos isso ao longo de 3 semanas, Deus diz a ele, eu quero ler o verso 26. O anjo do Senhor disse a ele, né? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Para onde que era para ele ir? Para o sul, para a estrada. Quando a gente lê, ele diz, para ir para Gaza. Não, era para ele ir para a estrada. E eu, sinceramente, essa é uma instrução meio estranha. Eu diria que uma instrução meio, uma instrução até incompleta do anjo. Vai para a estrada. Quem que manda alguém para o caminho em vez de mandar para o destino? Vai para a estrada. Parece estranho, mas eu já ouvi essa história em algum lugar, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, a gente já leu, citou, né, esse verso, quero ler com vocês, Gênesis 12, verso 1. Quando o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, que a gente tem de cabeça, sai da sua parentela, né? Gênesis 12, 1, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele nem diz que terra que é, vai, eu vou te mostrar a terra. Assim, vai andando, que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Gente, é com muito temor diante do Senhor, com muita reverência que eu digo isso, mas Deus, por muitas vezes, dá informações incompletas para os seus discípulos. Ele dá informações até um pouco confusas, omite alguma informação, e não há nenhum demérito nisso, porque ao fazer isso, ao dizer vá sem saber exatamente para onde ou para fazer o que, gera em nós, gera em Filipe, uma dependência, uma total dependência do Senhor. É confiar, é para eu ir, tá bom, eu vou, mas é para ir para uma estrada. Vou fazer o que na estrada? Ficar lá em pé esperando? Filipe não questiona, o texto diz que ele levantou e foi. Sai andando. Mesmo que a instrução seja aparentemente estranha, vá para uma estrada. Ele não quer saber o que é para ele fazer lá, ou quem ele vai encontrar lá, ele simplesmente levanta e vai.
E por muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que eu estou aqui? O que é para fazer? Qual o propósito disso? Por que o Senhor me colocou nessa posição? Bom, eu falo quando a gente pergunta, né? Mas não sei se vocês fazem essa pergunta, eu faço muito. Sinceramente, eu faço muito. Deus, por que cargas d'água o Senhor me colocou para trabalhar na Tamoios? Por quê? Eu faço essas perguntas. E aí, me deparando com um texto desse de Filipe, eu fico extremamente constrangido. Eu fiquei constrangido enquanto estudava. Sabe por quê? Porque ele não pergunta, ele vai para a estrada. Eu posso crer que Filipe sabia muito bem qual era o propósito da vida dele. Ele sabia por que ele estava no mundo. Será que ele está aqui para ir para a estrada? Não, ele sabia que não tinha um objetivo maior na vida dele, ou um objetivo maior na nossa vida, estarmos vivos, senão para anunciar as boas novas de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, se Deus manda ele para a estrada, ele vai para a estrada, porque ele vai anunciar o Evangelho de Jesus onde ele estiver. Ele não pergunta, o que eu estou fazendo na Tamoios? Ele vai lá, prega o Evangelho, nessa estrada deserta que Deus colocou ele. Olha a sequência do texto, versos 32 a 35. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, Isaías, né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Isaías está falando dele mesmo ou é de outro? Então Filipe, começando naquela passagem das Escrituras, anunciou as boas novas de Jesus. Sob essa perspectiva de missão constante, o motivo da existência é falar de Jesus. Só é possível classificar a humanidade em duas categorias, aqueles que entenderam o texto bíblico e aqueles que não entenderam o texto bíblico. Deus colocou Filipe numa estrada deserta, porque Deus sabia que naquele lugar passaria alguém que não entendeu o texto bíblico. Deus sabia que o eunuco passaria por ali, que Filipe teria respostas para ele, poderia ajudá-lo a entender as boas novas de Jesus através da Bíblia. Deus coloca ele lá, sabe, comparando com aquela parábola das 100 ovelhas, quando uma ovelha foge, né, some, o pastor vai atrás dela, era esse eunuco, ele estava indo embora de Jerusalém. Ele tinha ido lá cultuar do jeito dele, ele provavelmente era um judeu que foi a Jerusalém, né, o texto fala que ele foi lá nas festas judaicas, né, ele vai, não entende nada de Jesus, porque ele está indo embora cheio de dúvida, talvez ele não estava naquele evento ali de Pentecostes e tudo mais, e agora ele está indo embora, uma ovelha perdida, e Deus coloca Filipe ali para resgatar ele. Coloca Filipe lá para anunciar o Evangelho, as boas novas, ali onde eles iam se encontrar, naquele meio do caminho, enquanto a carruagem andava. Deus me colocou onde eu estou para anunciar as boas novas, independente de para quem ou em que momento, ou onde de fato eu estou, Ele me colocou ali para anunciar as boas novas, para explicar a Bíblia para aquelas pessoas que não entenderam, explicar de Jesus, partindo de perguntas, de dúvidas que as pessoas têm. Ele me colocou onde eu estou também para aprender da Bíblia com outras pessoas, ser humilde para dizer eu não sei e aprender. Foi para isso que Deus me colocou onde eu estou, foi para isso que Deus te colocou onde você está. Para anunciar as boas novas de Jesus. Explicar a Bíblia para as pessoas. Nessa estrada deserta, seja lá qual for. Foi para isso que Deus trouxe você para Caraguá. Foi para isso que Deus te deu filhos pequenos. Foi para isso que Deus te colocou naquela empresa para trabalhar, para anunciar as boas novas de Jesus. Onde você estiver, para que você, nessa estrada deserta, cruze com eunucos e etíopes e pessoas passando e pergunte, você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo a realidade? Deixa eu te explicar. Para que você aprenda e ensine de Jesus. Foi para isso que Deus te colocou ali. Aprenda e ensine de Jesus através das Escrituras. Olha o verso 30 e 31. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e perguntou, o senhor entende o que você está lendo? O senhor está lendo? E ele pergunta, como eu posso entender se alguém não me explicar? Tem passagens que eu sou como eunuco, não sei do que se trata, tenho que ser humilde para dizer, eu não sei, preciso de ajuda, eu preciso entender melhor, eu não sei.
Me ajuda, se ninguém me explicar eu não vou entender. Mas tem passagens que eu sou como Filipe, e você, eu tenho certeza que tem uma bagagem para ser o Filipe na vida de alguém. Tem passagens que você sabe o significado, você sabe explicar, você pode ajudar as pessoas a entender. Não fique parado, essa carruagem está andando, esse eunuco vai chegar na Etiópia, e se não for explicado o evangelho para ele, ele vai continuar as velhas práticas dele. Ele vai continuar fazendo o que ele já fazia, porque ele não entendeu. Nós somos colocados em movimento, ali naquele lugar, naquela estrada deserta, para anunciar, seja lá onde for. E o que tem a ver aquela primeira parte da mensagem com isso aqui que a gente está falando agora? Parece que não tem conexão nenhuma. Mas nós, por termos certeza absoluta que o texto que temos em mão é inspirado por Deus, ele foi lapidado por vários homens e mulheres ao longo da história. Mesmo sabendo que tem um texto que está aqui, que não era para estar, que se tirar não faz falta nenhuma, não muda nada, mesmo sabendo isso, nós podemos crer que as Escrituras são inspiradas por Deus. Isso que está em nossas mãos tem um poder transformador. Estamos lidando com um texto de fato fiel e capaz de, inspirado por Deus e capaz de transformar pessoas, lapidar pessoas. E se cremos nisso, é nossa função, nosso dever, onde estivermos, anunciar, explicar, ajudar. Aquele eunuco, ele lidava com o texto, aquele etíope, né, que estava lá na carruagem, ele lidava com o texto como um livro qualquer, ele não estava entendendo que conexão tem isso com salvação, com vida. Ele lia a Bíblia como um livro de velhas práticas, velhos costumes, e aí Filipe vem e dá o sentido para ele real do texto, que é falar de Jesus, anunciar Jesus através do texto. Ele dá àquele eunuco esperança de vida em Cristo Jesus. O eunuco estava lendo aquela passagem de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro diante do tosqueador, não abriu a boca. E aí ele pergunta, né? É o profeta ou é outro? Filipe começa por aquela passagem e explica toda a boa nova a partir daquilo ali. E aí o verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Verso 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram as águas, imergiram as águas, e Filipe o batizou. Aquele cidadão estava lendo Isaías 53, e a pergunta dele, depois da explicação de Filipe, é, olha, aqui tem água. O que tem a ver água com Isaías 53? Meus irmãos, se você professa crer em Jesus Cristo, vem na igreja, está talvez há anos nessa rotina de igreja, será que você conseguiria fazer o que Filipe fez? Partindo de Isaías 53, explicar sobre batismo? Ele faz isso numa carruagem em movimento. Depois da explicação, o cidadão diz, olha, água, mas ele estava lendo Isaías. Filipe conseguiu explicar o que aquilo significava dentro de um plano de redenção, dentro de uma história de salvação. Ele consegue explicar pecado, arrependimento, fé, consegue explicar sobre vida eterna, esperança, a ponto desse cidadão, quando vê não sei se era uma poça, um lago, ele vê água e diz, olha a água, eu quero me batizar. Ele explica. Será que você conseguiria fazer isso? Se você acha que você não é capaz de explicar o evangelho para alguém, peça ajuda. Faça como o eunuco fez, me explica. Não estou entendendo. Peça ajuda primeiramente a Deus. Ore ao Senhor para que Ele te capacite a conhecer as Escrituras, a ter habilidade em manusear as Escrituras. Que Ele te dê o poder de poder explicar, mas a capacitação de poder explicar a Bíblia para alguém. Ele te colocou onde você está para isso. Não foi para trabalhar e pagar boleto e dormir, foi para falar do Evangelho. Foi para isso que Deus te colocou lá nessa estrada deserta. Logo na sequência de pedir ajuda ao Senhor, clamar por misericórdia para que isso seja possível, peça ajuda a alguém da igreja. Peça ajuda a um irmão mais maduro na fé. Me ajuda, eu não sei explicar do Evangelho para ninguém. Eu até sei, eu creio por isso, aquilo outro, mas eu não sei explicar. Partindo de uma pergunta
qualquer, como que eu vou falar do evangelho? Não sei. Peça ajuda, porque esse é o motivo da nossa existência. Cumprindo essa missão, nós vamos glorificar ao Senhor. Anunciando as boas novas, vamos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Sabe por que eu digo que é esse o motivo da existência? Porque essa história de Filipe deixa muito claro assim. Ele está lá obedecendo ao Senhor. Ele vai na estrada que o Senhor diz para ele ir. Ele faz tudo o que o Senhor está dizendo. Ele está indo lá em direção a Gaza, enfim. Está obedecendo ao Senhor. Mas não é só para andar na estrada que Deus tinha chamado ele para ir lá. Não é só para ficar andando aqui, para lá e para cá. Não é isso. Embora ele não tenha explicado de fato o motivo da viagem para o Filipe, estava implícito. Porque logo após pregar as boas novas e aquele batismo acontecer, ele voltou de lá e voltou voando, literalmente. Olha os versos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ele cumpriu a missão lá, foi para outro lugar. O eunuco não mais viu. O Filipe ficou cheio de alegria, cheio do evangelho, cheio da graça do Senhor. Agora ele vai voltar para a cidade dele com isso nele, com essa mensagem de esperança. Ele seguiu o seu caminho. E Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, e pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ele cumpriu a missão dele em Samaria, como vimos na semana passada. Ele foi para aquela estrada deserta, cumpriu a missão dele. E Deus o manda para outro lugar agora, para outras vidas, para ajudar outras pessoas. Filipe sabia que a função dele nessa terra era essa. Não era só servir as mesas como ele foi chamado para fazer. Não era para andar na estrada somente. Era para anunciar. Não era só para ficar trabalhando, comendo, dormindo, seja lá fazendo o que for. Deus chamou Filipe para pregar o evangelho. É isso que ele faz no finalzinho do verso 40. Ele pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Ele não parava. Essa era a missão de Filipe. Essa é a nossa, deve ser a nossa. Independente de onde Deus nos coloca. Crendo que a Bíblia é inspirada por Deus, fiel, e ela pode transformar vidas, eu tenho que ter o desejo, a audácia de querer anunciar, de falar dessas sagradas letras para as pessoas. Mas isso parte de um desejo meu diário de conhecer a Deus através da Bíblia. Que a nossa vida seja de fato como a de Filipe, pregando o evangelho onde Deus nos colocar, por qualquer cidade que Deus nos fizer passar. Talvez tenhamos dúvidas em algumas passagens e que bom, façamos como o eunuco fez. Eu não sei, eu preciso que alguém me explique, me ajuda. Que nessa caminhada então a gente possa aprender para poder ensinar e depender de outras pessoas. Que seja de fato essa nossa oração, para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, como Filipe foi para o eunuco, que ajuda a entender, mas que também coloque eunucos na nossa vida e que sejamos Filipes na vida deles, né? Explicando a Bíblia, explicando o que é a salvação, para sermos luz nesse mundo, cumprirmos a missão para a qual Ele nos chamou, fazer somente aquilo que dá significado à vida. Não tem outra coisa que vai significar a nossa vida, senão anunciar das boas novas. Não é para a gente sair do nosso trabalho, virar missionário em todos os lugares, se for, glória a Deus, que seja assim, mas para sermos luz onde estivermos, na estrada que Deus nos colocar. Isso que dá significado à nossa existência. Anunciar as boas novas, confiando que esse livro aqui, precioso, foi tão lapidado, atacado ao longo do tempo. Entra um versículo ou sai outro, mas nada muda. Podem achar outros pergaminhos, mas nada que abale a nossa fé muda aqui. Esse é um texto fiel, esse é um texto inspirado pelo Senhor e capaz de transformar vidas. Confie nisso e pregue isso, anuncie isso, avise as pessoas. Não fique parado, a carruagem está andando. Pessoas precisam ouvir do Evangelho. Vamos orar? Deus bendito, nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos capacite. Nos capacite a sermos humildes como o eunuco foi e pedir por ajuda quando não entendemos alguma coisa, quando não soubermos o motivo daquele texto, o propósito daquilo, enfim, que nós recorramos ao Senhor e às pessoas ao nosso redor, as pessoas de confiança, maduras na fé, para nos ajudar a entender de fato o texto bíblico.
Mas que nosso clamor também é que sejamos como Filipe foi na vida daquele eunuco, nas vidas ao nosso redor. Se um dia cremos em Jesus, confessamos a nossa fé, somos então capacitados como Filipe foi, pelo seu Santo Espírito, para anunciarmos as boas novas e termos as nossas vidas ressignificadas no Senhor. Estarmos em senso de missão o tempo todo, anunciando, pegando ganchos ali de perguntas, de textos e coisas mais para falar de Jesus e anunciar as boas novas partindo dali. Como foi o caso de Filipe. Partindo de onde for, possamos anunciar a preciosidade das boas novas do Evangelho, do Senhor que salva e restaura vidas. Nos ajuda, Deus, para assumirmos esses papéis, seja de humildade, pedindo ajuda para entender, seja de ousadia, para ajudar pessoas a entender. Mas que tudo isso seja feito para a glória do Senhor. Não para nos exaltar, para que tenhamos conhecimento, sabedoria e possamos dialogar por aí sobre Bíblia. Não, mas para que de fato o poder transformador da sua palavra seja transportado por nós através de diálogos, de comunhão, de presença na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Deus, para a glória do Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que nunca conheceu verdadeiramente esse poder transformador que a palavra do Senhor tem, não conheceu Jesus Cristo através das Escrituras, que seja um momento também de muita humildade e contrição, de reverência diante do Senhor Altíssimo, de transformação de vida, que haja um contato verdadeiro com o autor da vida, nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por ter derramado aquele sangue precioso na cruz do Calvário, que nos lava, nos limpa e nos impulsiona para honrar e bendizer o seu nome. Que seja assim a nossa vida, e repleto louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus nos abençoe e, se precisar de ajuda, conte com a gente.